Olá, bom dia. E aí, vamos para mais um modelinho do nosso rostinho. Agora um modelinho mais fácil, tá? Menos complexo do que o primeiro modelo, tá? Hoje eu vou estar ensinando vocês, vai ter duas partes esse vídeo, tá? Eu vou estar ensinando vocês como passar o risco, primeiramente, como eu faço, tá? E aí depois a gente já inicia o bordado. Algumas pessoas ainda têm muita dúvida, né, em relação a isso, mas é algo super simples, super gostoso de fazer, sempre com muita paciência, muita tranquilidade. Pega um horarinho lá depois do almoço, né, que daí a gente já terminou assim, todas as tarefas da casa e tal, porque bordado é isso, bordado é paciência, né? Então, aquele horário que você tá tranquila, e aí você senta e vai trabalhar com o bordado. Então, o nosso próximo modelo seria esse aqui, que é um modelo super simples e que é muito utilizado, né? Nos rostinhos das bonecas. Aqui ele tá um tamanho menor, tá? Mas vocês podem fazer mais distanciado, maior, dependendo do tamanho do rostinho da boneca em si, né? Aqui vai do gosto de cada um, a diminuir os olhos, né? E como eu disse, dependendo do modelo que você vai fazer da boneca. Aqui eu vou estar só ensinando mais a parte do bordado em si, né? Então, vamos para o nosso bordado. Então, o que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou prender esse papel, tá? Eu tô olhando aqui, que fique bem centralizado para vocês estarem visualizando, tá? Eu vou prender esse papel, tá? Para que ele não caminhe a hora que eu for riscar. Então, eu coloco... Aqui eu tô usando fita durex mesmo. Até minha fita durex é desse grandão, olha, eu tenho que estar sempre cortando. Ó, meu rolinho pequeno acabou, aquele mais fininho, né? Mas não tem problema, eu corto ali a medidinha que eu preciso e pronto. Olha, então meu papel já tá fixo, tá? Eu estou utilizando aqui, olha, uma bandejinha, tá? Que eu peguei lá emprestado da minha mãe. Ela tem esse jogo de 3 e como ela é quadrada, né? Então é muito boa, mas pode ser redonda, o que vocês tiverem em casa, tá? Para vocês estarem trabalhando. Bem, prendi o papel aqui com o meu desenho, tá? Esse desenho pode estar bem no meio da folha. É que como eu passei muito em cima, vou passar depois outros modelos. E eu quero deixar assim, porque assim, cada aula que a gente vai fazer, outros modelos, então já vai ficando a continuação, né? Pra gente estar visualizando melhor. Tanto que aqui, olha, esse tecido aqui, que eu estava bordando na aula anterior, é o que eu vou utilizar, porque depois eu vou deixar ele como uma amostra, tá? Vocês também podem estar fazendo isso aí, ou coloca mais aqui embaixo, como eu vou fazer, ou até ele cabe aqui do ladinho, olha. E a gente pode estar guardando esse paninho como amostra. É super importante, por quê? Porque quando você for bordar de novo, já está tudo no mesmo, né? E a gente acaba não perdendo. Porque como eu, vocês também devem ter bastante coisas guardadas e a gente acaba perdendo, né? Guarda, show, não, vou colocar aqui, depois eu acho, e eu normalmente perco, que eu acabo esquecendo. Então, olha, meninas, acho que primeiro colocar a luz aqui embaixo, daí vocês vão visualizar melhor. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar o celular, tá? Eu tenho um celular aqui. Em casa, como vocês não vão estar, né? Daí eu utilizo o celular de vocês. Vem aqui onde tem a câmera, tá? Olha, e liga a câmera do celular. Eu só não vou virar aqui para vocês verem, porque senão fica ruim. Então, o que eu faço aqui? Eu vou erguer a minha tigela aqui, a minha travessa, né? E olha, e coloco a luz ali embaixo do meu desenho. Como vocês podem estar verificando, olha, eu passei o contorno bem escuro, tá?
justamente para eu poder estar visualizando de uma maneira bem fácil no tecido. E olha, e não precisa mesa de luz, não precisa isso, não precisa aquilo, é tão assim prático de fazer, né? Então, agora o que que eu faço? Eu venho aqui com o meu tecido, olha, eu estou utilizando o mesmo da aula passada, para que isso aqui tudo fique no mesmo, tá? Eu também vou guardar esse aqui como modelo, tá? Para mim. Agora, eu vou prender esse tecido, tá? Eu estou colocando o durex para quê? Para que esse tecido não se mova na hora que eu for passar o meu risco, tá? Então, ó, os pedacinhos de um lado e do outro, só para que ele fique fixo aqui. Deixa eu colocar aqui pro outro lado, tá? Então, eu já tenho aqui agora, olha, o meu tecido em cima do desenho, tá vendo como é super fácil, dá para enxergar bem. Olha, meninas, eu até nem vou utilizar agora a caneta fantasminha, tá? Eu vou utilizar o lápis, que é para vocês verem que realmente dá certo, não precisa ter. Principalmente porque essa canetinha também, ela não é muito barata, né? E agora eu venho aqui, olha, eu aproximo bem o tecido, claro que o meu tecido, ele tá um pouquinho solto, justamente porque eu já coloquei ele no aro, então ele já está com a dobrinha ali do aro, né? Então, eu venho aqui, olha, e só passo o meu risco aqui em cima. E já ficou aqui no tecido. Não precisa ser muito forte demais, tá? Olha, e venho aqui e passo aqui. Eu vou fazer mais forte para que vocês visualizem depois, tá? Mas pode ser bem fraquinho. E aí, depois, na hora de bordar, isso aqui tudo some, né? A gente borda por cima. Agora, eu vou aqui, olha, e faço o risco dos olhos. Venho aqui do outro lado, risco o outro. Claro que se tiver uma mesa de luz e tal, né, é muito chique, mas é muito caro. E agora, o nariz, tá? E aqui eu vou bordar, vou riscar a boca. O meu gatinho veio participar da aula. E aqui eu tenho o risco da boca. Acho que tá dando bem pra vocês visualizar. Aí ele pula aqui e remexe a minha mesa. Então, está prontinho. Agora eu vou retirar, tá? Então, vocês vejam que não tem segredo nenhum. É super fácil, é super simples. Eu vou só desligar a luz do celular aqui, tá? Pra não atrapalhar. Pronto. Ok? Vou retirar aqui para estar mostrando para vocês. Olha, e aqui eu já tenho o risco no meu tecido. Exatamente igual ao risco da minha folha. Deixa eu só tirar lá. Olha, tá exatamente igual. Ó, bem igualzinho aqui. Acho que tá dando pra vocês verem os dois, né? Tá. Ok? Então, é isso. Sem drama, sem segredo, é super fácil, é super simples, tá? Agora, eu vou, o que que eu vou fazer? O próximo passo, eu vou colocar no meu bastidor, tá? Aqui o meu bastidor, ele já está preparado, tá? Porque ele é um bastidor de plástico. E aí, ele meio ficava soltando o meu tecido. Então, eu fiz eu coloco tecido, tá? Esse aqui é o algodão cru que eu cortei as tirinhas e coloquei aqui em volta. Só um minutinho que eu vou tirar o meu bebê daqui. Pronto. Quem tem gato é assim, né?
Eu coloquei ele lá na sala, ele vai dormir agora lá. Então, e aí eu já preparei aqui o meu tecido, tá? No outro não foi necessário eu fazer isso aqui, porque ele fixa bem, ele aperta bem. Esse aqui não estava apertando tão bem como eu gosto que fique esticadinho, então eu fui colocando. Caso aconteça no de vocês, também pode estar fazendo esse truquezinho, tá? Do tecido. Então, agora o que que eu faço? Eu coloco aqui, eu tenho a parte de baixo do aro, né? E aqui eu tenho a parte de cima. Deixa eu dar, acho que o menos um. Eu acho que vai ficar melhor. Aí, agora dá pra visualizar melhor. Então, aqui, como eu tava explicando pra vocês, né? Olha, eu fiz 4 divisão em tecido, que é justamente pra ele ficar bem firmezinho, olha. Porque como ele é de plástico, ele não fixa muito bem. É claro que a gente tem outros tipos também de aro, né? É aquele que a gente bordou na aula anterior, que era um aro mais simples, né? Ele é de MDF, mas ele é bem firme, eu gosto dele. E aí eu tenho esse aqui que eu comprei agora, chegou esses dias, que é da Círculo, que é menorzinho e eu precisava de um aro um pouquinho menor, tá? Então esse aqui é de plástico, eu ainda não utilizei ele, tá? Esse aqui não sei, eu acho se era o 10 ou 12, acho que era o 12, se eu não tô enganada. Não lembro o número dele, depois eu vou dar uma olhada, tá? Então também ele é menorzinho pra gente estar bordando peças menores, né? Fazer aqueles, os chaveirinhos, né? Ou algo menor. Então ele já é mais chique um pouco, né? Ele já tem esse... E ele, olha, ele fixa melhor, eu acho. E ele é de plástico, tá? Ali ele é mais chique. Mas esse aqui faz o mesmo trabalho. Esse aqui eu comprei aqui no armarinho, é super baratinho, sabe? E eu adoro esse aro, eu uso para quase todos. Vamos ver se nosso tecido vai caber certinho aqui. Então, aqui eu tenho a parte de baixo do aro e aqui eu tenho a parte de cima, tá? Então, o que que eu venho? Agora eu venho com o meu tecido, tá? E eu tô explicando esse aqui porque eu não expliquei esse tipo de coisa na primeiro modelo da boneca que a gente fez. Então, eu venho aqui agora, olha, e coloco o tecido aqui em cima. Ele, como já está com a voltinha do aro anterior, já ele facilita aqui eu enxergar bem onde é que eu vou colocar. E agora eu venho com o outro aro em cima. E aí eu vou apertar esse meu tecido. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, vou. Normalmente eu pego ali no cantinho da mesa, tá? E olha, meninas, eu vou só apertando aqui o meu tecido, tá? Ele que ficou com um pouquinho, eu acho. Deixa eu pôr mais tecido pra cá, senão não vou conseguir apertar. E é jeito, né? É paciência, é organizar. Porque aqui normalmente a gente deixa assim aqui uns 2 dedos, tá? De tecido. Eu gosto de deixar mais tecido, eu não gosto de pôr ali pouquinho, pra não acontecer isso. Na hora que vai colocar o aro, ó, ele... Daí não consegue abracar o tecido, daí eu não consigo puxar o tecido ali, tá? Pode ver que até eu nem cortei direitinho, redondinho ali, bonitinho. Eu só fui lá, coloquei o aro e cortei em volta. Passei aqui a tesoura de picotar, tá? Ó, porque olha como ele vai soltando. E às vezes ele, na hora da gente bordar, ele enrosca, sabe? No fio, e aí ele embola. E aqui, olha, meninas, muito delicadamente a gente vai puxando, porque às vezes a gente puxa, acaba soltando o aro. Então, aqui mais um pouco, aqui também, né? E vai acertando. Olha, eu tô puxando delicadamente, tá? Mesmo porque se eu puxar demais para um lado e puxar de menos do outro, ele entorta o desenho, tá? E a gente não quer que entorta o desenho, né? A gente quer que o desenho fique ali bem certinho, olha. E tudo isso aqui é preparação. Pra quê? Pra quê? Porque na hora que a gente sentar a bordar, isso aqui tudo esteja bem ajeitadinho, e aí facilita o trabalho da gente, não estressa. Então, tá aqui, ó. Aí, como que eu sei que tá bom meu aro? Quando eu bato, ele faz assim, ó, um barulhinho de tambor, ó, tá vendo?
É muito apertado também não é bom, tá? Porque se você deixar muito apertado, na hora que você vai, às vezes, mudar o bastidor, ou você vai aplicar esse bordado em algum outro lugar, aí ele fica repuxado, tá? Então, assim, eu sempre falo, ó, é um puxar, ó, tá vendo? Eu coloco ele ainda desce um pouquinho, tá? Mas é pouca coisa, mas ele tá bem apertadinho, ó. Algumas pessoas até faz teste, joga umas coisas. Eu não faço assim, eu já tenho a prática, então eu já sei. Olha, ok? E aí, então, já o risco está pronto. O nosso tecido já está no bastidor, tá? Eu tô mudando que é para vocês verem que qualquer bastidor dá certinho, tá? Se vocês não têm o grande, pode ser o pequeno. Como vocês veem aqui, ainda vai caber mais alguns modelos, né, de roxinho que a gente vai estar bordando mais pra frente, tá? Então, agora a gente vai partir pro bordado em si, tá? Então, essa vai ser a primeira parte, eu vou dar uma pausa e daí eu já volto com o começo do nosso bordado. Como eu disse, como é uma no modelo anterior, né? Que a gente fez a boquinha inteira, né? Mais arredondadinha, mais cheinha e tal. Esse aqui é uma boca que eu utilizo muito nas minhas bonecas. Que é a boquinha só redondinha. E as minhas clientes, elas amam, sabe? Porque eu faço a boca e eu faço o narizinho bordado, tá? Então elas adoram assim, quando elas pegam a boneca, que elas olham que a boca está bordadinha, elas ficam assim encantadas com as bonecas. Bem, meninas, então vamos continuando com esse roxinho, tá? Igual o outro, eu vou começar a bordar pelos olhinhos, tá? Que é a parte mais demorada. O que que eu fiz aqui? Eu dividi aqui mais ou menos em partes iguais, tá? Tanto de um lado como no outro. Eu sei que na câmera dá uma sensação, parece que um olho tá diferente do outro, mas é a posição mesmo, tá? Que fica o suporte do celular, ele tá bem certinho, os dois tamanhos estão bem iguais, tá? Então eu vim aqui e separei em três partes. A parte de cima eu vou estar bordando no preto, a parte de baixo no azul e a última parte no branco. É a mesma maneira que a gente pinta, né? Pelo que como eu disse para vocês, eu não sei pintar, né? Mas eu vi lá vários vídeos, várias formas, né? Que elas utilizam aí a tinta de tecido, né? Para pintar os olhinhos. Então, ao invés de tinta, a gente vai utilizar o fio para bordar, né? Então, eu continuo aqui bordando com o fio da meada, tá? Fio da Ancor, o preto, tá? Um fiozinho só na agulha. É claro que se vocês quiserem colocar dois fios independente, também pode colocar, tá? Eu gosto de bordar um, eu acho que fica mais delicado. Então, eu tenho um fio só, né? Eu fiz um nozinho no final, porque se tratando de um olhinho de boneca, vai ficar tudo pro lado de dentro, tá? Então, não fica aparecendo, mas claro que se vocês quiserem fazer um outro tipo de acabamento para iniciar, pode estar fazendo. Aí assim do gosto de cada uma. Depois, com o tempo, eu vou estar ensinando nos próximos vídeos como fazer esse acabamento do fio, tá? Para ficar para dentro. Então, eu venho aqui, vou começar aqui em cima, tá? Com o preto. O preto é o 403, o número. Tá? Vocês vão ver que é bem simples de fazer, é bem fácil. Então, eu venho aqui, só que eu sempre tenho que estar colocando a mão na frente. Mas é que não tem como, né? Tentar mais de ladinho. Então, olha, eu vim aqui, coloquei aqui bem no meu risco, tá?
Ao contrário do outro, eu não vou fazer já o contorno. Vocês também, se quiserem, podem estar fazendo o contorno primeiro, estar preenchendo. Primeiro eu vou preencher e depois eu vou contornar. Então, aqui, olha, eu já vou pegar aqui mais do ladinho, olha, bem do ladinho. Eu vou só acompanhando esse risco de cima, tá? Olha, eu puxo e aqui, olha, meninas, eu vou pegar um pouquinho mais embaixo, tá? Do último ponto. Ali eu coloquei esse risco é só para eu não me perder, para que um lado fique mais ou menos igual com o outro. Então, aqui, olha, na parte de cima, eu pego um tiquinho mais embaixo. É assim, muito, muito pouquinho, tá? É só para ir acompanhando o ponto. Agora, aqui eu pego um pouquinho antes do último ponto que eu coloquei ali. E eu vou descendo. Um pouquinho mais para baixo. Porque a gente vai mesclar o preto com o azul, né? E sempre tomando cuidado ali que eu preciso acompanhar o risco. Eu tô um pouco ruim da minha garganta, apesar de a gente já está no verão aqui em Curitiba, região metropolitana. Ele ainda tá um vento de inverno, assim, um vento frio. Então, a primeira que sofre é a garganta, né? E agora eu vou bordar pro outro lado. Um pouquinho mais embaixo. Um pouco mais pra cima. Eu sei que é ruim a mão ali na frente, mas não tem outro jeito. Eu até tentei posicionar de uma maneira diferente, mas... Aqui depois eu vou fazer, claro, o contorno depois, tá? De pronto, essa parte de dentro. Então, por isso, às vezes, se ficar alguma imperfeiçãozinha, que nem aqui ficou algo, pouquinha coisa, depois com o contorno isso aqui some tudo. Que a gente faz já pra não ficar aparecendo esse, sabe? E o contorno também, ele dá uma vida pro bordado. Que eu vou colocar mais um pontinho. Aqui no meio ainda ficou uma falhazinha, eu posso vir com mais um pontinho aqui. E aqui depois a gente vai olhando aonde faltou mais pontos, a gente volta colocando mais pontos. Porque às vezes você tá preenchendo, na hora a gente não visualiza, mas depois que você para, que você olha, daí a gente acaba achando as falhas. Ok? Acho que ficou bem completinho agora. Vocês podem ver que aqui ele ficou mais assim, um degradê, mas isso aqui não vai me preocupar. Então, o que que eu faço agora? Como eu vou bordar depois pro lado de cá o preto também, nessa região aqui, então eu vou pegar esse meu fio, eu vou só colocar, ó, aqui mais pro lado de cá,
e vou puxar ele lá pro lado de lá e deixar ele aguardando aqui, tá? Agora eu vou pegar o azul. Aqui pode bordar verde, pode bordar marrom, a cor que vocês acharem que vocês querem ou precisa, né, ser bordado. Aí fica a gosto de cada um, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Como aqui eu já bordei a parte de cima, então eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Vou mesclar um pouco esse preto nesse azul, tá? Então, eu pego lá, olha. Também fio da Danshore, tá? Só um fiozinho na agulha. Olha. E vou descendo. Ele enrosca, às vezes aqui embaixo eu troquei o bastidor por um outro. Olha. Aí pego mais lá pra frente e vou descer. Aqui eu pego um pouquinho mais em cima e venho mesclando, tá? Eu gosto de fazer primeiro essa divisão, tá? Porque aqui como em cima ela é menor e a parte de baixo ela é mais larga, então se a gente faz essas divisões, depois volta preenchendo, na minha opinião, eu acho que é melhor, fica mais fácil e fica mais uniforme também, tá? Já peguei, ó, mais lá em cima. E aí eu consigo dividir aqui, olha, melhor o meu espaço, tá vendo? E agora eu só volto preenchendo. Bordado é muito gostoso de fazer. Eu amo bordar. Agora eu pego um pouquinho mais em cima. Aqui um pouquinho mais embaixo. Vejam que eu não estou respeitando o risco, tá? Eu tô passando o risco conforme a necessidade que eu tenho ali de bordar. É porque é mais um mesclado mesmo, né? Depois ali vai o branco, ele já vai mesclando o azul ali na parte de baixo. Vou pegar até um pouquinho mais embaixo aqui. Aí eu venho aqui, pego um pouquinho mais aqui em cima. E como não, são cores diferentes, né? Os tons, a tonalidade, né? Do fio. Eu pego mais aqui embaixo agora. Então, eu não vou mesclar muito, muito, muito lá pra cima, mais ou menos respeitando ali um espaçozinho. Depois a gente ainda vai colocar luzes lá em cima, então. Olha, daí eu venho aqui, já vou colocar pra cá. E já venho aqui dividindo essa outra parte, depois eu só volto preenchendo. Porque eu tenho a bordadeira, então os olhos, às vezes eu até peço algum programa, né? E daí eu bordo na bordadeira. Mas aí esses dias eu fiquei pensando, digo, e por que não bordar a mão livre, né? Fazer um bordadinho bonitinho de olhos, de roxinho. Ali eu venho aqui preenchendo, olha. Além do que também valoriza muito, né, o trabalho da gente, o bordado. É uma maneira da gente agregar valores na boneca, né?
Você fez nó lá atrás? Não. A impressão que tinha feito nó. Aqui, vou pegar um pouquinho mais embaixo agora. Mais em cima. Aqui, se fosse uma pétala de flor ou qualquer outra coisa, então a gente até mesclaria bem lá em cima. Mas aqui não, aqui nesse caso eu quero que ele fique mais concentrado aqui, né? Aqui ainda tem uma falha, ó. Às vezes a gente não consegue de lá pra cá a colocar que nem nessa falha, então eu pego ao contrário aqui, tá? Olha. E daí ele vai justamente lá no lugar que eu quero que vá o ponto. Então, um caso ou outro eu faço isso aqui, mas normalmente eu pego do bordado pro tecido. Olha. E aí já estamos com a parte do azul praticamente pronto. Só que eu vou preencher um pouquinho mais, que eu achei que ficou meio ralinho. E olha como fica bonito. Aqui ainda eu posso colocar mais um pontinho. E a nossa segunda camadinha está pronta. Agora, como eu também vou bordar pro lado de cá com o azul, então eu vou só passar o meu fio pro lado de lá, tá? É que como eu tenho suporte ali, então eu coloco o fio ali, eu enrolo ele ali no suportinho, e daí ele fica preso ali, não fica me atrapalhando aqui embaixo. Só vou pôr o fio aqui na agulha. Então, e agora a gente vai bordar a parte branca também. Eu vou pegando ali, ó, um pouquinho antes do final do azul, tá? E vou descendo aqui pra baixo. Então, vejam que agora eu vou fazer em partes aqui, tá? Porque ele é muito longo de lata aqui. Aí, pra não ficar aqueles pontões soltos, né? Então, da mesma maneira, eu venho aqui, olha. E vou dividindo aqui um pouco esses pontos. Já pego aqui embaixo, olha, no risco, né? Que a divisão é menos.
Olha, vou partindo lá e venho preenchendo. Percebam que aqui, olha, eu estou um pouquinho subindo com o meu ponto, tá? Então, aqui, ó, tá o último pontinho. Então, aqui eu vou pegar um pouquinho mais pra cima, tá? Até o final, assim. Esse último, mais um aqui, ó. Tá vendo? Olha, eu vou acompanhando aqui essa volta, né? E agora eu volto preenchendo. Ok? Eu vou paralisar o meu vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo, tá? E aí eu volto na próxima, na parte 12, aí a gente terminar de preencher essa parte branca. E aí a gente já fazer o contorno ali dessa sobrancelhinha, né? Que ela é diferente, né? Toda enroladinha. E daí já vamos bordar aqui a parte da boca, tá? Então, olha como é que tá ficando. Fica meio estranho assim, mas depois de pronto vocês vão ver como fica bem legal.